Fala galera, eu sou Fábio Broco e esse é mais um episódio do Papo de Fitness Podcast, o seu podcast que agora também é videocast. É isso mesmo, a gente está no YouTube, no canal Papo de Fitness. Então, se você está escutando a gente aí no seu agregador de podcast favorito, vá lá no YouTube para ver a nossa cara. Vai lá. E eu prometo que em um mês essa cara que está maior aqui na sua tela vai estar menor, porque eu estou firme na dieta. Porque eu vou o quê? Eu vou para os CrossFit Games. Bom, eu acho que vou, né? Porque o negócio de passagens tem uma dinâmica aí meio estranha. Mas assim, não somente eu irei para os CrossFit Games como nosso convidado de hoje. Mas antes do convidado chegar aqui, eu vou chamar o meu parceiro, Daniel Boico. Daniel, aparece aí para quem está vendo no YouTube. Buenas, Brocão. E aí, tudo certo? Tudo ótimo. Tirando o que não presta, tá tudo ótimo. Eu tô firme na dieta. A dieta tá on. Que agora eu entrei o quê? Na fase de preparação para os games, né? Aí, ó. Então, eu tô aqui no treino dos games, a dieta dos games para ficar bem na foto, ficar na fita, aquela coisa maneira, né? Aí, muito bem, cara. Tem que focar mesmo, né? Treino, mas tem que deixar o pãozinho quentinho com a manteiga de lado, Ai, né? nem me fale. Você acredita que você sabe que a minha mãe estava aqui nesse final de semana, né? Você acompanhou que a gente gravou uns episódios, ela estava aqui em casa. Ela saiu, como ela sabe que eu amo pão, ela comprou 10 pães antes de ir embora. Eu congelei tudo, enfiei tudo no congelador, porque se deixar aqui fora, porque o pessoal fala assim: olha, o segredo é comer um pão, né? É comer com. Eu não tenho essa moderação, vão 10 de uma vez só. Então, melhor deixar para lá. Ó, eu acho que você tem que congelar. Além de congelar, já passa Superbone na porta do congelador, já passa uma corrente em volta e joga a chave fora que Isso. vai dar certo, entendeu? Agora, se você não tem moderação para comer pão, o que será que Pedro Martins gosta de comer? O quanto ele come para ele conseguir treinar, o quanto ele treina para conseguir a vaga dos Ah, games, nós hein? estamos falando de Pedro Martins? Então quem é o nosso convidado? Aí ele não deve comer Pedro o pão Martins. convencional, porque ele é de Minas, né? Então deve ser pão de queijo. Vamos parar de falar do menino sem ele estar aqui? Pedro Tá Martins, chega bom. mais. Fala aí, galera. Me chamaram na hora certa, na hora de falar de pão. Ah, e vamos falar de pão. Pedro Martins, você é de É, Minas, né? Hoje você mora em São sou Paulo, mas você é demais. de Minas. Sou. Existe a tradição do pão de queijo aí na sua casa em São Paulo ou isso é mito sobre mineiro? Aqui, ixi, aqui em casa tem demais. A gente toda hora vai na padaria para pegar pão de sal, pão de queijo Minas, queijo parmesão, tem de tudo aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas o homem treina, gente. É por isso que ele está nos CrossFit Games. Para quem está aqui perdido nesse episódio, porque Pedro aqui é papo de fitness. Então tem o pessoal do jiu-jitsu, o pessoal da natação. A galera vai assistindo. Pedro Martins é atleta de CrossFit aqui no Brasil e ele é o nosso representante, um dos nossos representantes, obviamente, nos CrossFit Games na categoria principal, porque há 2 semanas, mais ou menos, ele conseguiu essa vaga e a gente vai falar sobre isso, né, Daniel? Você tá mudo, Daniel. Mudo, Daniel. Ah, Olha isso. Jesus, voltei. Não, foi um problema técnico aí, resolvido já. Mas, ó, ele não só conseguiu a vaga, mas ele conseguiu a vaga de um jeito seguinte. Ele foi constante ali, entendeu? Ele ficou ali, Eu acho ó, que é o mordendo pão. a É o vaga. pão o segredo. É o pão? É o pão, deve ser o Exatamente. pão. É o Mas, ó, carboidrato, tem que ter energia. Vai rapaz, falar. eu tava lá em Vitória, e esse moço, esse menino, esse piá, que nem a gente disse aqui do Sul, esse piá, ele ficou ali, ó, constante, ele não deixava ninguém Sim. fazer o quê? Tirar a chance dele, entendeu? Ele tava ali agarrado naquele ticket já desde o primeiro dia. E, cara, tá aí, né? Vai tá lá. Vai levar pão pra Madison também, Pedro? Tem que levar, ué. Se eu chegar lá e não tiver pão de queijo, eu vou ficar doido. Como é que eu vou carbar antes da competição? Não é? Olha, eu vou te dizer, conhecendo o Madison, vai ser um pouco difícil de ter pão de queijo lá. Mas eu sei que antes a gente vai bater um papo, eu já tô sabendo dos seus planos, a gente vai falar já já. Onde você vai estar antes, tem. Então já garante um Ah, então saquinho tá. ali. É, já garante, já a gente vai chegar nesse ponto, mas já garante de ir lá e leva para Madison. Madison tem muita coisa de Beleza. queijo, mas pão de queijo eu não vi, não. Pedro Martins. Então, galera, a gente está aqui com Pedro Martins. Eu quero dizer que é um prazer incrível você, porque assim, né, gente? Agora o garoto tem uma missão para daqui pouco mais de um mês, né? Então, todo horário é um horário muito, muito importante de descanso, de treino. Então, já quero agradecer desde já esse bate-papo. Mas, assim, eu quero. A minha primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo.
já caiu a ficha? Porque, assim, pra gente, ele vai pros games, mas é a sua realização. O convite está na tua mão. Eu tirei uma foto contigo com o convite. Já caiu a ficha ou às vezes você fica assim, cara, eu tô sonhando, é verdade? Como é que tá isso? Então, primeiro, obrigado por ter me convidado. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de conversar sobre isso, principalmente sobre esse assunto, falar um pouquinho da minha trajetória e sobre essa conquista por games. Na semana passada, a gente conversou lá, você me entrevistou, eu falei que você, a ficha não tinha caído ainda. Quando a gente voltou, aí começou aquela doideirada tudo, de conversa como que vai ser, sobre passagem, quando nós vamos. E aí começou a cair a ficha um pouquinho. Eu entendi o que tinha acontecido, mas ainda não tive aquele momento de, putz, eu realizei uma coisa que eu estava sonhando há muito, muito tempo, há muitos anos, que eu abdiquei, porque ao mesmo tempo que você conquista, você não quer ficar ali onde você conquistou aquilo, você quer dar um passo a mais e, se Deus quiser, o Games vai ser um pontapé inicial para a minha carreira lá fora também. Então, tomara que não seja só o primeiro Games, né? E, putz, então... Não seja o único, né? Que não seja o único. Mas, então, aí administrar esse sentimento junto com ter que continuar trabalhando e trabalhar mais ainda, porque agora a missão se transformou, né? Então, isso faz a gente, às vezes, parece que... em vez de ficar feliz, ficar mais sério ainda. Então, a ficha está caindo, eu entendi o que aconteceu, estou feliz, estou treinando muito mais feliz, estou bem mais solto, mas, ao mesmo tempo, eu quero elevar o nível do meu treino, elevar o patamar do meu treino para conquistar mais coisas. Então, as coisas ficam um pouco confusas ainda dentro da cabeça. Eu imagino, né? Até porque é isso que você disse, né? É uma responsabilidade. Só situando a galera que não é do CrossFit, às vezes até um parente do Pedro Martins que sabe, ele faz negócio de CrossFit, você que tá aqui perdido, só assim, por que é uma realização de um sonho para os games? Porque a peneira é muito estreita, sabe? O negócio para você chegar nessa competição é difícil. Você passa por uma peneira muito estreita. Então, só o fato dele estar classificado para competir, provavelmente você vai falar assim, não, mas tem a competição, tem que ganhar lá. Meu amigo, só de você estar entre os 40, né, que estão lá competindo, você já fez um feito imenso. Então, acho que é por isso que essa alegria do Pedro Martins. E, na verdade, Pedro, olha eu botando mais responsabilidade nas costas dele. Mas isso é bom. Sim, você está fazendo parte de um momento histórico, porque pela primeira vez o Brasil vai ter 2 representantes na categoria principal. Né? Isso eu fico arrepiado só de lembrar. Nós geramos 2 bandeiras do Brasil num mar de bandeira dos Estados Unidos, Canadá, né? Que geralmente a gente sempre vê esses países dominando. Até tem alguns países pequenos, como Islândia, que sempre tem uns 3 ou 4, mas pela primeira vez a gente está conseguindo mandar 2 atletas e mandando o máximo que a gente conseguiria com as vagas predestinadas. Porque ainda tem um Last Chance Qualifier, pode ser que mais um brasileiro pegue uma vaga aí. Mas, enfim, então... você não está indo sozinho, você está indo com toda a torcida, são 2 atletas, mas é representar o Brasil. Então, só botando aí nas suas costas mais essa responsabilidade, que é momento histórico. Sim. Para colocar nas costas mesmo essa responsabilidade, e eu aceito essa responsabilidade. Muita gente falou sobre isso comigo, e para mim é uma honra ter isso, né, nas costas. Não é um peso. É uma coisa que você carrega que, em vez de pesar, ela te alivia, né? Porque é uma responsabilidade boa. Você vai estar representando o seu país. Eu não sabia que tanta gente torcia desse jeito que torce, né? Por exemplo, lá em Vitória eu pude ver que as pessoas realmente torcem, mandando energia mesmo. Eu pude sentir a energia do pessoal. E depois, lá de Vitória, eu pude sentir também a energia na torcida para o Games. Então, a galera mandando mensagem e tudo mais, eles não estavam mandando uma energia pesada. Eu estava me sentindo leve com a energia deles. É uma representatividade que a gente vai tentar aumentar lá. Então, o Gui, graças a Deus e graças a ele, nós temos a oportunidade de ser mais vistos, né? Então, o que ele fez ao longo dos anos, não só ano passado ficando em 7º e ganhando 3 provas, o que ele vem construindo trouxe muitos olhares para a gente. Eu sou muito grato ao que ele fez ao nosso CrossFit e tomara que eu esteja indo para ajudar também.
Então, é uma coisa boa. Exato, né? Abrindo um caminho, pavimentando para que outros passem, né? Então, Exatamente. e eu acredito que assim, essa energia que você diz que é muito boa, é porque é isso, assim, no final das contas, claro que a gente é como, né, fã do esporte, a gente tem vários atletas dos quais a gente gosta muito, né? Que a gente Aham. gostaria de ver lá competindo. Mas de qualquer maneira, independente, quando é a bandeira do Brasil, aí, cara, é um brasileiro que está indo para lá, né? Então, Sim, neste momento, é um representante, você tá representando todos os atletas que estão aqui no Brasil, né? sim. Todos os atletas, todo mundo que se inspira. E falar em inspiração, Daniel, se você quiser me interromper, porque eu tô aqui, né, me direcionando o episódio, tá, galera? Então, né, Fica eu falo, tranquilo, meu deixa o filho. Você Voico faz falar. isso muito bem. Fala, Se debulha. quiser Porque assim, interromper, interrompe, mas eu tô vambora. de camarote aqui, gente. Eu tenho esse privilégio de estar de camarote consumindo o episódio antes de todo mundo, entendeu? Mas já já eu jogo a bola para você. E assim, eu abri ontem a caixinha de perguntas no Instagram, veio uma enxurrada assim de perguntas e tal, mas tem uma que eu vou concentrar que você vai iniciar o nosso papo para a gente entender este momento de 20 de junho, quando a gente está gravando, quando você finalmente realizou a primeira parte do seu sonho, que é para os games. Uma pergunta que é muito recorrente, que realmente deixa todo mundo um pouco assustado é: Pedro Martins é médico, ele largou a medicina para ser o atleta. Então, eu tenho umas perguntas do público que circulam entre por que desistiu ou parou a medicina, deu uma pausa na medicina para se dedicar como atleta, o que fez isso. E assim, ele tem especialidade na medicina, então vamos falar um pouco desse momento pré, né? Claro. Para quem não sabe, então, se você não sabia dessa informação, isso foi engraçado, porque eu fiz essa entrevista com você, eu falei, você é médico, né, tal. Muita gente, meu Deus, ele é médico, as pessoas não sabiam, que não te conhecia até então. Então, isso Sim. levantou um burburinho. Então, vamos falar da Uhum. medicina, né? Você Sim, estudou claro. medicina, e aí você fez uma opção, né, para ser atleta. Como é que é isso? Como é que foi? Explica pra gente aí. Muita gente fica muito assustada sobre o que eu fiz e, ao mesmo tempo, quem me conhece há muitos anos ou quem acompanhou minha trajetória não se assusta devido a como foi tudo ao longo da minha vida, né? Mas para explicar como eu cheguei a esse ponto, eu me formei em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma cidade lá de Minas, fica a cerca de 100 quilômetros de Ubá, que é a cidade onde eu nasci. Eu saí de Ubá muito cedo, né? Saí da casa dos meus pais muito cedo, eu saí com 15 anos, já fui para Juiz de Fora, ao longo da minha vida toda, desde os 10 anos de idade, eu sou envolvido com o karatê, e ao longo da minha adolescência eu competi muito. Quando eu fui para Juiz de Fora, eu tinha contato com o karatê, fui para estudar numa escola que era da universidade, você fazia uma prova para entrar nessa escola, era uma escola pública, e entrei nessa escola, decidi ir para ir morar sozinho e tal, já para me desgarrar um pouco de tudo que eu tinha em Ubá, e sempre tive essa vontade de me virar sozinho, de fazer tudo isso acontecer. Ao longo da minha adolescência, início da vida adulta, eu sempre fui muito envolvido com esporte, e essa era a minha vontade. Durante muitos anos, eu tive muita vontade de viver do esporte, de fazer mais coisas pelo esporte aqui no Brasil e pela minha carreira, mas até pelas influências em casa, eu sou filho de mãe professora, né? Eu tinha muito o próprio o esporte também me ensinou isso também. Eu tinha muita disciplina dentro da escola e via ali, dentro do quanto eu me dedicava na escola, uma oportunidade de mudar minha vida também através dos estudos, já que eu tinha também ido para uma escola pública, só que boa, lá em Juiz de Fora. E aí tentei a medicina, consegui passar no ano que eu tentei, graças a Deus, que foi no final do ano de 2008. Comecei a medicina em 2009, ainda era muito ligado ao karatê, dava aula, e, enfim, nas horas vagas, além de dar aula de karatê, dei muita aula particular para pessoas que ainda estavam no cursinho de matemática, física, química, trabalhava como garçom à noite, enfim, me virava muito e ainda estava muito confuso, como todo adolescente, sobre o que realmente eu iria fazer, mas comecei ali minha faculdade, que já era um pontapé para o meu futuro.
E ao longo da faculdade eu tive muito essa dúvida, porque com o desenvolvimento de tudo eu comecei a ir bem no karatê, na minha carreira, e comecei a viajar bastante, as coisas começaram a ficar muito sérias, então uma das decisões foi levar um pouco mais devagar a medicina, porque na faculdade onde eu estava era muito difícil de levar, ela tinha que levar com uma intensidade muito grande, né? Era um período integral, tinham muitos estágios, então eu comecei a puxar menos matérias. Atrasei um pouco a minha formatura, em algumas vezes, alguns semestres, eu praticamente tranquei a faculdade, ficava com uma matéria, 2 matérias só, justamente para acelerar um pouco a vida de atleta que eu levava. E assim foi até 2015, quando eu tinha ali meus 24 anos, e aí comecei a pensar realmente, era uma vida que eu comecei a cansar um pouco, a vida de atleta naquele esporte. Tive algumas decepções relacionadas a coisas políticas dentro do esporte ali, algumas viagens, enfim, coisas relacionadas da minha parte financeira, eu não estava conseguindo ir para frente na minha vida, me sustentar bem. Então, falei, olha, eu estou numa faculdade boa, estou fazendo um curso onde todo mundo chega perto de mim e me aconselha, olha, leva a sério o seu curso, que é uma coisa que vai mudar a sua vida. Você, financeiramente, você não vai passar por essas coisas que você passa mais. E aí, assim eu fiz. Então, de 2015 a 2016, eu larguei o esporte e dediquei somente à medicina para conseguir formar. Então, acelerei as coisas, tentei formar. Então, já tinha 8 anos que eu estava na faculdade, precisava formar também. Então, consegui formar e foi maravilhoso. Foi uma coisa realmente que eu amei a medicina. Quando eu formei, eu me encontrei na profissão, comecei a trabalhar, gostei demais. Pude ajudar a minha família, meu irmão no início. Foi maravilhoso o início com a medicina. Mas eu vi ali no início, final de 2016, início de 2017, que faltava alguma coisa para mim. Comecei a trabalhar muito, mudei de cidade, fui lá, entrei mais para Minas, fui para o interior, comecei a trabalhar em zona rural. Estava muito realizado dentro do que eu fazia na medicina, mas faltava alguma coisa para mim. Eu gostaria de voltar um pouco o que eu vivia antes. Aquela época onde eu treinava 5, 6 horas por dia, viajava para competir, eu sentia muita falta disso e achava que isso não poderia ter acabado em mim ainda. Eu ainda estava jovem e poderia viver alguns anos fazendo isso. Nesse meio tempo, né, no final da medicina ali, início da vida como formado, eu conheci o CrossFit graças a um preparador físico que eu tinha, um preparador físico da época do Karatê. Ele virou para mim e falou, olha, lá em 2015 ele falou, olha, se você for para CrossFit, eu acho que pela sua desenvoltura e tudo, você mandaria bem. Eu ouvi aquilo, conheci o CrossFit, mas comecei a fazer algumas aulas, mas não me interessei a ponto de ser atleta nem nada. Só fazia aula de turma, tinha mudado de cidade depois. E assim foi. No início de 2017, que eu comecei a conversar com a Priscila e falei que, olha, eu estou sentindo muita falta dessa vida de atleta, eu precisava pelo menos competir uma coisa ou outra. Agora que eu estou no CrossFit, eu acho que, uma galera vai competir, então eu acho que eu vou fazer isso. Vou competir em trio, ou competir sozinho em alguma competição mais tranquila. E aí quem foi meu treinador durante um tempão dentro do CrossFit, que foi o Adelon, né, lá em Viçosa, ele virou para mim e falou, olha, o que a gente pode fazer? Deixa eu fazer uma planilha para você, você segue essa planilha, coisa pouca, você vai demorar pouco tempo aqui no box, só para você evoluir algumas coisinhas, e aí você compete só por diversão, que era em 2017 isso, e tinha a seletiva do TCB, né? E aí eu comecei a treinar para a seletiva do TCB e aquilo começou a me consumir e eu fiquei muito feliz fazendo aquilo de novo e vi que eu realmente tinha aquela chama ainda de ser atleta. Então, daí começou essa vontade de novo de viver aquilo. E eu vi que a medicina, por mais que seja uma coisa que eu gosto,
ela não era necessária naquele momento para ocupar 100% do meu tempo, e comecei a dividir o meu tempo ali em 2017. Daí fui para a seletiva, passei para o TCB, as coisas começaram a ficar mais sérias, até que em 2019 estava sério demais e eu comecei a confundir as coisas. Então, às vezes eu mandava bem nos plantões e cansava para o treino, às vezes eu mandava bem nos treinos, cansava para os plantões, e decidi que eu deveria seguir uma coisa só, e como eu estava com energia para ser atleta ainda, larguei a medicina. Menino, essa é. Olha, eu tô assim. Quer dizer que tô feliz. Tô feliz porque primeiro você seguiu aquilo que estava dentro do seu coração, papo de coach, né? Seguiu o seu coração. Porque quando a gente fala, eu entendo o espanto das pessoas, porque é isso, né? Medicina, né? Aquela ilusão de que é aquela profissão que vai te salvar, sendo que, na verdade, o que vai te salvar é uma outra coisa. E eu queria que a gente sabe das dificuldades, né? No final da conta, a gente tem que pagar a conta, né? O boleto está aí chegando, a gente tem que comer, tem que se virar, né? Não tem como viver de sonhos. Mas eu tô feliz que você decidiu dar vazão para o seu sonho, né? Óbvio, tá aí com o seu diploma pendurado, né? Qualquer hora reassume, tranquilo, tá aí. Mas realmente é uma coisa que as pessoas ficam espantadas, e eu gostei de ouvir. Eu sabia da história, mas não sabia de todo esse contexto. Te dizer que agora, mais do que nunca, eu te admiro muito, porque realmente seguir esse desejo tem que ter culhão. Tem que ter culhão no Brasil que a gente vive, na situação econômica que a gente vive, né? E é isso, é uma dedicação que você tem que dar realmente em algum momento, que tem que ir para o lado A, lado B, né? Você vai fazer profissionalmente, né? O esporte. Exatamente. Nossa, que história. Então, assim, se a gente for parar para pensar profissionalmente, CrossFit, né? Pensado em alto nível competitivo, é pouquíssimo tempo, né? De 2019 para cá, né? Quando você fez essa decisão de uma dedicação exclusiva, né? A dedicação 2019, exclusiva é de 19 para cá, isso. De Do final 2019, de porque acho que foi 2019. quando eu te conheci. Quando eu te conheci, assim, eu já te sabia, eu já te conhecia das redes, mas te conheci no TCB, pessoalmente, né? Naquele TCB lá, o último presencial antes da pandemia. Daniel Boico. Viu? Nós tínhamos uma fofoca, sabe, Pedro? A gente ficou assim, eu ficava assim, será que o Pedro fez faculdade particular ou fez pública? Olha as contas que a gente faz. Se foi particular, meu Deus, foi um investimento, porque eu tenho um tio com 3 filhas na medicina particular. Ele só trabalha para pagar a medicina das 3, né? Uma já se formou, a gente sabe quanto é que é. Aí eu falei, gente, já pensou em investimento? Mas a pública também tem que investir muito para entrar, porque não é fácil e tal. Aí, Daniel, você tá mudo, hein? Ó, Daniel, resolveu a nossa fofoca interna. A gente já descobriu aqui na entrevista que não é qualquer faculdade, foi na Federal de Juiz de Fora. Exatamente. Só para galera entender por que eu tava fora aqui, eu tô mudo às vezes, é porque a gente tá montando algumas coisas aqui do escritório, aí tá um barulho, eu tenho que auxiliar ali, mas tô ouvindo, mano, e eu adorei essa, porque era uma dúvida que eu tinha também, tipo, caramba, mano, o que esse cara tem na cabeça, entendeu? Um monte de gente sonha em se formar em medicina pra atuar no negócio, o cara se forma e vai virar atleta, entendeu? Tipo, agora entendendo o seu background, né? Todo da onde você veio, o karatê ali e tudo mais. Então, pô, a tua veia sempre pulsou pro esporte, né? É o que realmente faz você se mover. E, cara, sabendo agora do teu background das artes marciais, eu entendo porque você é um cara tão concentrado, um cara tão regrado, e cabeça um cara tão fria, mente fria. Disciplinado. Por quê? Porque a arte marcial trabalha muito isso, né, Pedro? Trabalha muito esse controle, trabalha muito esse autorrespeito também. Cara, agora para mim faz todo sentido do mundo, entendeu? Tudo que eu tinha de ponto de interrogação aqui na cabeça. Pô, cara, legal, bom saber disso. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Claro. Na tua época do karatê, né? Você era do karatê lá. Não sei até onde você foi, qual foi o teu auge no karatê, mas naquela época você já imaginava que você em algum momento seria um atleta de nível mundial? Porque hoje é isso, né? Hoje você é um atleta a nível mundial, meu amigo. Você está entre os melhores do mundo de uma modalidade. Como é que era a tua cabeça ali atrás, assim, na época do karatê e tal? Você sempre trabalhou por isso? Sim, na época do karatê eu queria muito ser um dos principais atletas a nível mundial. Não consegui,
participei de circuito mundial, circuito sul-americano, mas não cheguei perto do que eu fiz atualmente no CrossFit, mas também eu entendo por não ter chegado nem perto da dedicação que eu tenho. Na época do Karatê, eu sendo mais jovem também, eu me dedicava a muitas coisas juntas, né? Igual eu falei, durante uma boa época da minha vida, precisava fazer outras coisas para me sustentar, tinha faculdade, então a minha cabeça algumas vezes se perdia onde focar, e às vezes a minha energia não ia inteira pro que eu tinha que fazer ali no treino. Era um esporte um pouco mais difícil também em questão financeira, de apoio de patrocinadores e tudo mais. As viagens eram mais apertadas, a gente passava uns perrengues que eram legais vendo hoje como era, mas a nossa energia não ficava muito nesse alto rendimento que hoje eu tenho. Hoje eu consigo, desde quando eu me dedico exclusivamente a isso, eu consigo pensar, viver, respirar. Tudo que eu faço para melhorar dentro do meu treino, tudo que eu faço é para melhorar a minha performance no CrossFit. Então, acho que foi graças a isso que eu consegui chegar no nível games agora. Perfeito. Aproveitando que, né, porque eu tenho as perguntas da audiência, aí para poder já aproveitar esse gancho, inclusive a gente deve fazer um episódio com ela, né, que ela é a coach mental da Vitória Campos, né, Regiméria. Ela fez uma pergunta aqui na caixinha que ela falou assim: tem um preparo mental e emocional que acompanha o desempenho físico? A gente sabe que provavelmente você desenvolveu muito dessa concentração e tudo mais com as artes marciais. Mas hoje em dia, Pedro Martins tem um preparo mental, tem um coach, tem alguma coisa voltada para isso? Como é que é essa parte? Tenho sim. Realmente, as artes marciais me ajudaram muito a ter uma concentração boa, mas a canalizar essa energia que eu precisava. Mas mesmo quando eu entrei no CrossFit, eu não conseguia ter um mental tão bom quanto parecia. Às vezes parecia que eu tinha muita concentração, mas eu ficava reativando muitas coisas minhas do que eu passei lá atrás, e isso me atrapalhava muito na época do CrossFit ainda. Então, uma pessoa que entrou para trabalhar comigo lá em 2019 também foi a Dani Marcoizos, que é a minha coach mental, e eu devo muito desse mental que eu tenho hoje em dia a ela. Esse tanto que eu consigo concentrar, esse tanto que eu consigo treinar em alto rendimento, relevar as coisas, conseguir canalizar toda essa energia. Então, eu devo muito a ela isso aí. Beleza. Então a gente vê que, né, que é um trabalho multidisciplinar, né? Você tem um atleta ali, mas quando você vai olhar, a gente tem uma rede, inclusive os patrocinadores. Então, Pedro, vou dar aqui um momento para você, né? Já que você tem essa rede aí, quem hoje, né, que você gostaria de agradecer por estar onde está nesse momento? Fala aí pra gente. Então, aproveitando isso que eu falei da Dani, e já agradecendo ela, eu falei que eu sou uma outra pessoa, um outro atleta, hoje, graças a ela. Inclusive, esse ano, tudo que eu passei esse ano mentalmente, fisicamente, muita gente sabe sobre a lesão, mas a pior coisa que eu passei foi o mental, né? Sobre não saber muito bem onde ia dar aquela lesão, se eu ia voltar realmente, se eu ia conseguir encarar os objetivos pela frente. Ela me ajudou demais nisso, então eu acho assim, o acompanhamento mental é extremamente importante para o atleta. Então, já agradecendo ela, uma outra pessoa que eu queria agradecer também, a pessoa, né, é o Ramires, que é o meu treinador hoje em dia. Ele também me transformou como atleta também em como profissionalizar o esporte no sentido do treino, em como fazer o treino melhor, como agir no treino. Ele me transformou fisicamente no treino também, tudo que eu evoluí foi graças a ele. E todos os meus patrocinadores que vêm me ajudando a manter essa dedicação exclusiva que eu tenho hoje, né? Então, hoje eu tenho, além do Hércules Funcional, que é do Ramires, eu tenho a Burpee, eu tenho a CrossX,
a própria D1 Fitness, que é de equipamento, eles também me ajudam desde lá do início. A D1 é de antes de 2019, então eu não tinha título nenhum ainda, e o dono da D1 me ligou, falou que tinha visto um snatch meu em algum stories ou algum campeonato, não me lembro, e falou que apostava que eu poderia ir bem futuramente. Então, assim, foi muito importante essa aposta que ele fez, tanto que ele está comigo até hoje aí. Uma pessoa que me ajuda muito em empresa também, que é a NoRest. O dono da NoRest é meu amigo hoje em dia e pô, me ajuda assim absurdamente. Enfim, e ainda tem Burp, NoRest, D1, Nutrata é uma empresa que me ajuda muito também. Vem me ajudando esse ano, né? E continua me ajudando bastante. Uma empresa que não é só minha patrocinadora, mas na parte física agora me fez realizar esse sonho perto do que eu estava antes, é o Anjos do Odd, né? Também, que eu vim aí com essa lesão e eles se mobilizaram, não só a minha físio mesmo me tratou, como a equipe do Anjos eles faziam reuniões todo dia para saber do meu caso, ver até onde a gente evoluiu, onde a gente pode ir. Então, assim, foram excepcionais para a minha evolução. Então, eu tenho muito a agradecer a muita gente que está por trás aí. Então, é uma galera, né? Inclusive, eu também quero aqui agradecer os Anjos do Odd, que eles me ajudaram durante o Copa Sul, porque ficar em pé horas e horas. E no final do dia, eu chegava lá, aí o Newton, né? Falou assim, deita aí, Broco, vai aí. Nossa, salvou a vida. Anjos do Odd não são meus patrocinadores, mas podem ser. Beijo, agradeço. Tchau. Nem dou muito trabalho, não vivo com dor, não treino muito, então tá tranquilo. Mas olha, você entrou num ponto aí, né, que a lesão, muita gente não deve saber. Muita gente sabe, obviamente, mas a gente sempre trata aqui com a ideia de que pode ter alguém assistindo que não conhece nada da história. Isso foi um ponto, assim, que deixou, acho que todo mundo surpreso, né? Como você se recuperou bem, né, da lesão para cá. Então vamos falar um pouco desse momento que você disse que o coach mental acho que foi o mais importante de tudo, porque eu acho que eu entendo a angústia quando você depende do seu corpo, ele é um instrumento de trabalho, você depende de uma alta performance desse instrumento de trabalho, ele quebra, né? E no meio de uma temporada, eu acho que é meio desesperador. Então vamos lá. Você participou de um campeonato. Foi no campeonato que você se machucou? Foi um campeonato que você teve uma lesão de ombro, não foi isso? Como é que foi essa lesão? Qual era o prognóstico? Nem sei se estou falando do nome certo dos termos médicos, gente. Vamos com o médico. Explica aqui para a galera que está meio por fora quando foi a lesão, o que foi e como é que foi esse negócio aí para gente. Sim, no final do ano passado, né, eu competi bastante, rodei bastante para competir. A nossa ideia, a minha e do Ramírez, era de eu realmente ter uma carga de competição gigante no final do ano passado, justamente para tirar qualquer lacuna que poderia me tirar das semifinais ou de algum campeonato importante desse ano. Então, a nossa ideia era competir o máximo possível no segundo semestre passado, para a gente ver todas as deficiências, estudar essas deficiências e preencher isso aí. Então, nós fomos em 7 competições rápidas, no intervalo de tempo, eu acredito que deva ser de 2 meses e meio. Então, tudo começou no meio de outubro, no meio de dezembro tinha acabado essas 7 competições. Então, eu fiquei muito feliz. Eu lembro, você foi até Madrid, né? Você foi até Madrid competir, né? Eu narrei um campeonato no interior de Goiás, na semana seguinte você já estava em Madrid. Exatamente. Aquele no interior de Goiás foi o primeiro, aí depois foi Madrid, TCB, Monstar, fui no Egito, fui no Soulfit lá na Argentina. Na Argentina. Isso, o último, foi muito bom aqueles campeonatos. Eu acredito que a carga que eu tive para encarar esse Copa Sul foi graças a essa carga que eu peguei nessas 7 competições. Mas na última competição, na 7ª, que foi lá em Recife, no Best Cross Games, e foi uma competição assim muito legal. Eu gostei muito do nível da competição, da estrutura. Só que chegou lá, em uma das provas, tinha
argola para fazer, a parte de baixo era areia e você tinha que correr na areia, passar por debaixo de uma linha para você cruzar a linha de chegada. Eu sempre estou fazendo a prova e eu sempre passo as linhas de chegada, independente se tem gente do lado ou não. Eu sempre passava a linha de chegada naquele desespero para fazer a prova no menor tempo possível. E eu desci da argola, como era areia embaixo, eu já desequilibrei muito na hora que eu pisei na areia. Comecei a correr, tinha que passar debaixo dessa estrutura. E como eu já estava muito desequilibrado, para passar embaixo, o que eu fiz? Eu me joguei para também acelerar ali. Só que como eu estava com os braços meio mole, né, de ter feito muito dumbbell, muita bola, e aí na hora que eu fui apoiar meu braço, eu bati o meu braço no chão e aí eu lesionei meu ombro. Eu tive uma subluxação do ombro naquele dia, o ombro ficou bem instável e, bom, era uma competição legal, eu não, assim como se fosse uma competição pequena também, eu não iria gostar de largar a competição, então eu decidi que eu ia tentar completar a competição ali. Eu tive uma subluxação, os ligamentos ao redor do ombro estavam um pouco frouxos, eu estava sentindo o ombro bem estável, mas no outro dia eu tentei fazer realmente mais provas. Então, fiz uma prova com overhead, senti ainda mais o ombro, até que numa prova com bar muscle up, eu fui fazer o bar muscle up, aí o ombro luxou completamente. E como os ligamentos já estavam bem estáveis e aquela hora ele luxou de um modo traumático, então eu acabei lesionando feio ali o ombro. Mas enfim, o pessoal da competição me atendeu super bem, me deram todo o atendimento possível, chamaram um ortopedista de confiança lá deles. Ele me atendeu, colocou o ombro no lugar, fiz os exames, vim para São Paulo de volta, realizei outros exames e como foi 2 lesões seguidas, né? Eu subluxei, batendo no chão, depois eu luxei ele fazendo um movimento que era de uma mecânica bem agressiva, assim, então foi uma coisa que tive muitas lesões em vários músculos ali, então eu fraturei a cabeça do húmero, eu tive as lesões de luxação do ombro, além disso, eu lesionei 5 músculos em volta do ombro, né, e músculos do manguito, um dos músculos estavam mais de 50% rompido, enfim, foi uma lesão vasta, assim. Não, mas Então... vem cá, aonde é que você comprou um ombro novo daí? Porque malandro, tipo assim, a lesão foi punk mesmo, né, Pedro? Foi uma lesão assim. Na hora que eu peguei a ressonância para ver, eu assustei muito. Eu falei realmente. Como médico, né? Você olha e fala. Não tinha nem como o médico enganar ele, né? Eu falei, realmente eu sei que médico às vezes dá uma engambelada. Ele olhou, ele viu o negócio e não entendeu. Eu falei, nossa, foi isso que o Buick falou, eu vou precisar de um ombro novo. Essa lesão que tem aqui. Só que, o que acontece? Como eu formei e tenho várias amizades dos que formaram comigo que muitos começaram a mexer com alguma coisa relacionada a esporte. Muitos dos amigos meus, alguns amigos que moraram comigo, viraram ortopedistas. Então, eu tinha algumas opiniões para pegar. E saí mandando para todo mundo as ressonâncias e tal, os exames, expliquei qual era o caso. E aí você começa a ouvir muitas opiniões diversas, né? E, algumas vezes eu até testava, mandava a ressonância para uma pessoa que ainda não sabia que eu tinha lesionado, para ver o que a pessoa ia falar sobre aquela ressonância. E a maioria das opiniões e das reações era: nossa senhora, quem é esse cara aqui? Esse cara tá ferrado, esse cara aqui... Meu pai. Dele, era! Alguém botou uma granada nesse ombro dele aqui, porque do jeito que tá, assim como tem alguns amigos meus que sabiam do esporte, viram a ressonância e falaram: olha, a lesão é grave, me atentaram, né? Falei: olha, fica calmo, mas a gente vai ser correto com você. A lesão é muito grave. Se fosse uma pessoa
normal, uma pessoa que levava uma vida normal, você teria que ir para a mesa de cirurgia, porque senão as coisas não voltariam como era antes. Mas como você é atleta, a gente tem que pensar o que vai ser melhor para você. E a minha opinião era, eu não posso operar porque a minha lesão foi no dia 18 de dezembro. Então esses papos com ressonância e tudo mais já estava no Natal praticamente. Então o que eu falei, se eu operar e perder 4, 6 meses, eu vou perder o ano inteiro, porque os primeiros 4 meses do ano são onde tem as principais competições classificatórias, né? Open, quartas, seletivas TCB, enfim. O início do ano para a gente, no nosso calendário, é muito importante. Então, eu fiquei, assim, desesperado para ver o que nós faríamos ali. E aí eu comecei a pensar, eu vou ter que seguir uma opinião só e dali seguir esse cara e pronto. Aí eu comecei a conversar com o Dr. Ian, ele é de São Paulo, ele treina CrossFit, vive CrossFit também, já tratou vários atletas de CrossFit, tratou algumas lesões parecidas comigo que aconteceram com atletas também. Então fui atrás dele, a gente conversou e ele sempre acreditou que daria para recuperar antes do Open, mas que daria assim por pouco tempo, né? Pouco tempo antes. Então, o que a gente fez? A gente ficou 3 semanas de tipoia para recuperar a parte Eu vi óssea. treinando e treinando de tipoia. Treinando de tipoia. O que ele falou foi, você vai precisar conversar com o Ramires para você não perder nada, né? Para você não perder força, não perder cardio. Então, você precisa correr atrás dessa parte. Agora, o ombro você esquece, você não pode treinar com ele. Então, eu fiquei 3 semanas de tipoia, então tentava fazer tudo o que precisava fazer. Nas 3 semanas eu não agachava mesmo, né? Comecei a fazer leg press para não perder a força da perna, comecei a fazer bike para tentar manter o cardio. E das 3 semanas tirei a tipoia, então a parte óssea estava toda recuperada. Então, o que tinha no úmero, junto com a luxação, já tinha voltado tudo para o lugar, consolidado. Mas aí que vem a pior parte, que era a parte muscular, né? Existiam muitos músculos estirados, alguns músculos rompidos parcialmente, então a gente precisava recuperar essa parte. Então, a partir depois das 3 semanas de tipoia, nós precisávamos de mais 5 semanas sem fazer nada com o ombro acima da cabeça ou movimentos suspensos. Então, eu não podia pendurar na barra, eu não podia fazer um jerk, um snatch, um overhead, pegar o dumbbell, levar para cima, não podia fazer isso nada. Então, isso eram 8 semanas no total, né? Eu fui liberado para conseguir voltar a fazer tudo com esse braço 6 dias antes do Open. Então, 6 dias antes do Open, eu comecei a voltar a mexer esse braço aqui nos treinos. Então, esse ombro já estava menor que esse, eu estava todo torto, tinha perdido totalmente volume dos movimentos, então não conseguia. Pendurava na barra, meu ombro ainda estava torto. Ia fazer double under, errava double under a cada 10, ia fazer snatch, não conseguia fazer snatch, ainda doía. Então foi uma fase bem crítica para mim como atleta, porque eu estava vendo minha performance ir por água abaixo, assim dizer, né? E ninguém mandou para você, viu? Você foi fazer esse tal de CrossFit aí que lesiona? Ninguém mandou desse. Não, e sobre isso aí, o pior foi que a galera tava falando antes, né? Não, porque você está competindo muito, você vai se lesionar, uma hora você se lesiona, porque está competindo muito, e me lesionei caindo no chão, né? Então, essa foi a pior parte. E fora familiar, essas coisas que a galera que não entende muito bem o que eu faço, falando, viu, falei que esse peso todo ia te lesionar uma hora. Eu ficar treinando, empurrando pneu aí, né? Exatamente. Pneu, dá nisso. Saiu do lugar o ombro, sabia. Mas você que está aí assistindo, o CrossFit não é perigoso. Eu nunca tive uma lesão no CrossFit. Também tá gordo, claro. Mas por quê? Eu sou fitness. Atleta alto rendimento tá sujeito a isso, né? Exatamente. Então, assim, você pega o galera da ginástica olímpica, o joelho tudo cagado, tem que fazer cirurgia, o pessoal do futebol. Exatamente. Então, assim, esporte realmente coloca o seu corpo
na exaustão máxima, né? E aí, limite. desculpa, ele mesmo disse, né? Ele pegou, já tinha dado uma cagada, foi fazer outro movimento. Mas é isso, meu povo. Você aí de casa não fica com medo, tá? Aqui é uma história de superação. Também não vai achar você que se machucou ontem que você pode voltar amanhã, não, tá? Porque o Pedro aqui teve uma assistência de 250 milhões de pessoas e já tem um corpo, que acho que o corpo meio que já também tem uma memória, né? Do tipo, não e tal. Sim. Agora eu pergunto o seguinte: não rola um medinho na hora do tipo, vou fazer um snatch, será que esse ombro tá bom? Você teve essa coisa do... Porque vou testar, vou fazer, não tenho medo, porque dói, é uma coisa que incomoda, né? Não foi uma coisa, sim, do jeito que conta, parece, hoje no final que a gente sabe que deu bom, é lindo, mas o processo em si é angustiante, né? Então como é que foi pegar a barra para fazer um movimento acima da cabeça pela primeira vez? Como é que foi? Você rolou esse medo ou você foi no tudo ou nada? Nossa, foi... hoje, lembrando, as coisas parece que foram rápidas, mas esses 6 meses primeiros do ano aí, parece que passaram para mim 3 anos, de tanta coisa que passou, de tanto que foi uma coisa assim, foi cansativo mentalmente. Então, quando a gente voltou a fazer, eu não tinha volume de nada mais, né? A primeira vez que eu pendurei numa barra, eu tinha medo, eu não conseguia fazer. O meu ombro era totalmente instável, eu tinha 2 meses que eu não fazia nada com o ombro, então ele ficava muito instável. Eu ia fazer, por exemplo, um movimento simples, que é um toast to bar. No ombro você vai ficar só pendurado ali. Então, na hora que eu começava a fazer um toast to bar, esse ombro que era o lesionado, o corpo começava a cair para cima. Então, eu começava a colar a cabeça. Enfim, era uma coisa assustadora, assim. Então, eu não conseguia fazer bar muscle up, ring muscle up, nem pensar. Eu ia fazer um snatch, não conseguia fazer snatch, encaixava de um jeito ruim, então eu fazia só power. O primeiro squat snatch que eu fui fazer tem pouco tempo. O primeiro squat snatch pesado que eu fui fazer tem 1 mês. Então, as coisas foram demorando demais aí acontecendo, né? Eu não conseguia fazer overhead. O primeiro overhead que eu fui fazer foi na seletiva, que eu tive que fazer 100. Então, as coisas foram começando a demorar e a gente começou a ficar cada vez mais inseguro. Eu falava, Ramires, não vai dar tempo, eu vou perder o ano. Então, era um pavor danado. A última prova do Open, que foi aquela que tinha chest to bar, tinha bar muscle up, enfim, tinha vários ginásticos. Aquela prova, para mim, foi assim, foi uma coisa... Eu estava assustado, não dormia para poder fazer a prova. Na hora de fazer a prova, a Tati estava junto, que é minha físio, né? Ficou uma galera junto. Na hora de... Eu estava no meio da prova, na hora de subir para o bar muscle up, a gente parou a prova e eu fiquei um tempão tomando ar para poder subir para o bar muscle up. Quebrei muito. Então, assim, foi uma fase que não era aquela doideirada igual é agora, né? Pô, cada prova é superação, cada prova você vai, acelera. Não, aquela época era uma época de estudar como que eu poderia fazer, se ia lesionar mais ou não. Enfim, mas foi legal passar por isso, porque hoje, falando, é legal, né? Porque eu cresci muito como pessoa. Agora, em que momento você ganhou... Desculpa te interromper, Daniel. Não, eu só ia complementar ali, porque assim, que nem você falou ali com o Ramires, né? Que o ano estaria perdido. Cara, isso basicamente acho que estava na tua cabeça o dia inteiro, todo dia, né? Tipo, esse ano não vai dar, esse ano não vai. Pô, hoje você tá no CrossFit Games, né? Pô, bacana. Agora, em que momento você criou a consciência do cara, vai dar, eu consigo? Porque em que momento você reganhou confiança? Porque passou a dúvida. Qual o período desse timeline aí que foi, cara, acho que vai rolar, vai dar bom? Conectando, você ficou apreensivo com as provas da semifinal? Não quando foi divulgada, antes da divulgação, porque provavelmente nesse medo todo do ombro, de repente você fica, caraca, se cair uma determinada prova, pode ser que não funcione bem para mim. Você rolou essa apreensão e em que momento rolou uma confiança do tipo, cara, eu vou e vou conseguir? Então, tiveram 2 momentos. O primeiro momento foi... eu passei por essa insegurança durante muito tempo. As provas do Open, se vocês pegarem meus resultados, foram resultados assim...
que eu fiz as provas que doíam o ombro, eu fiz só para cumprir tabela mesmo, para classificar para as quartas. E algumas provas eu fiz mal por estar com a cabeça assim no chão. Igual a prova de deadlift com burpee, foi uma prova que eu fiz totalmente desanimado. A Priscila, minha noiva, me assistiu e falou: nossa, você tá... Só faltou falar: oh, você tá na merda, não tem como, por que você tá fazendo isso? Então, eu tava com a cabeça assim no chão mesmo, a Dani me ajudando muito. Então, foi passando essa fase de muita insegurança, totalmente desanimado. E aí, veio as quartas de finais. Nas quartas de finais, eu tava um pouco mais confiante, porque eu tava voltando a treinar bem. Durante a lesão, eu evoluí muitas coisas que eu era ruim, como a própria corrida, né? A minha corrida, eu tinha muita coisa para evoluir, então eu fiz um intensivo de corrida, contratei um cara para treinar junto comigo, então ele corrigiu toda a mecânica da minha corrida, então eu comecei a animar de novo. Eu falei: olha, eu estou melhorando outras coisas, só que chegou nas quartas, por exemplo, tiveram 2 provas que me deixaram no chão de novo, que foi a prova do Ring Muscle Up, né? E a prova que tinha um PR de overhead, onde nessas duas provas quase me tiraram das quartas, né? Então, eu fui muito mal nas duas. A sorte foi que nas outras 3 provas eu fui bem, consegui classificar no 20 e poucos ali, mas essa classificação me animou de novo. Então, eu ficava nisso, desanimava, animava, desanimava, animava. Chegou às seletivas, eu estava muito sem consistência ainda nos ginásticos, não fazia tão bem toast to bar. Ring Muscle Up estava muito sem consistência, fui muito mal na prova de ring. Então, aí desanimava de novo, e assim ia. Aí, esses 2 momentos foram: logo depois da seletiva, a minha noiva sentou comigo e ela praticamente, é o que a gente fala, né? A conversa que ela teve comigo foi como se fosse um tapa na cara, de falar: olha, você precisa acordar para a sua vida, porque não tem como você ficar nisso, de você desanima aqui, anima ali, porque você ainda é um atleta, você se dedica somente a isso, a lesão, ela aconteceu, você está se recuperando na medida do possível rápido, mas se você ficar desse jeito, você com certeza vai perder o seu ano, por mais que você tenha classificado, tanto para o TCB como para as semifinais. Classificar por classificar não é o bastante para a gente, né? A gente quer classificar, chegar lá e classificar para as outras coisas, ou ser pódio, enfim. Então, essa conversa que ela teve comigo foi muito importante para mim. Eu realmente revi tudo que eu estava fazendo, o jeito que eu estava agindo. Então, foi muito boa para eu abrir meu peito e seguir em frente. E aí, uma outra mudança de chave, essa foi essencial, e eu acho que é por isso que eu consegui chegar nas semifinais muito bem. Foi há um mês atrás, eu fui para Brasília. Então, eu cheguei lá em Brasília para fazer o final da preparação para as semifinais. E logo chegando em Brasília, o Ramires também me acolheu, conversou comigo, falou sobre o que ele esperava para as semifinais. E, pô, ele fez um intensivo comigo lá em Brasília. Nós ficamos 2 semanas, assim, comendo treino. Ao mesmo tempo que eu fiquei exausto, foram 2 semanas que, estando ali com ele, o jeito que ele estava agindo comigo, e ele mostrando, eu ia treinando, ele ia me forçando, mas nas atitudes dele, eu comecei a ver que ele acreditava. E o jeito dele falar comigo, o jeito que ele ficava feliz por algumas coisas que ele ia me forçando a fazer, eu comecei a pensar assim: olha, eu acho que ele acredita que eu posso classificar. E isso foi muito importante para mim. Foi praticamente o que me fez chegar na semifinal com confiança. Então, essas 2 semanas de Brasília, eu voltei outro cara. E aí eu voltei, já estava quase na hora de viajar para Vitória já. Então, foi assim, uma grande virada de jogo, logo no final, aos 45 do segundo tempo. Que virada. E que virada, hein? Uma história e tanto. Porque, rapaz, é isso que você falou. São 6 meses que você viveu, parece que 3 anos, né? Mas pra gente, né, que não está acompanhando, a gente não tem noção do que se passa na cabeça da pessoa, né, que está passando por esse momento. Então, eu acho que fica até de incentivo para quem nesse momento está aí com alguma lesão, passou por alguma situação, está tendo que dar uma diminuída, né?
seguir aí o caminho, seguir as orientações, ter um bom time, né, quem tiver acesso, para poder conseguir chegar onde quer. Pedrinho, olha Sim. só. Outra coisa, te irritaram muito com essa música Acorda Pedrinho? Botaram muito essa música para você? Essa música lançou num dia, no segundo dia eu já tinha recebido ela 200 vezes já. O pessoal mandou toda hora, o tempo todo. Agora me toquei nisso. Galera, não faça mais isso, que deve estar muito chato. Mas beleza. Honrando a nossa audiência, que mandou pergunta, a galera te ama. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, então selecionei algumas aqui. Galera, algumas perguntas ficaram já inseridas na entrevista, então eu vou dar aqui o momento do pessoal. Ó. Vou começar então aqui com a Amanda 261081. Ela deve ter nascido em 26 de outubro de 81. Qual é a expectativa pessoal dele para os games? Estamos orgulhosos, bandeirinha do Brasil. Qual é a sua expectativa? Eu conversei ontem com o Ramires sobre isso. Na semana passada a gente começou a ver, pô, vamos analisar o que top quanto que a gente vai querer e tal. E conversei muito com ele. Ontem ele me mandou algumas mensagens, foi legal também, porque hoje a gente começou a preparação específica, né? E eu falei com ele, olha, eu me comprometo muito a dar o máximo do máximo, entregar o máximo que eu tenho nos treinos todo dia, nessas 7 semanas que antecedem. Então, eu vou ser o mais disciplinado possível. E quando chegar lá, todo mundo que me viu na arena sabe como eu sou, eu me entrego mesmo ali. Então, o que eu prometo é chegar lá e fazer o meu muito bem feito. E se isso for o bastante para eu conseguir ali uma colocação boa, eu vou ficar feliz demais. Mas o que eu prometo agora é isso, me entregar ao máximo lá e participar do Games conseguindo deixar tudo na arena. Muito bom. Ó, a Let's Flávia, eu conheço, ela deve estar nos games, ela foi judge nos games 250 milhões de vezes, inclusive já gravei episódio com ela aqui. Qual é o próximo sonho da lista? E dizer que o snatch dele é muito lindo. Ela disse que seu snatch é lindo, mas quer saber qual é o próximo sonho da lista, porque ir para os games já está ticado. Eu lembro dela, sim. Abraço para ela. E então, esse ano, graças a Deus, estou indo para o Games. Eu estou classificado para o Madrid de novo, então vou para Madrid de novo. Então, lá em Madrid eu quero muito ter uma colocação melhor do que a que eu tive ano passado e daí começar um circuito internacional forte e conseguir classificar para campeonatos como Dubai ou Adapalooza. Então, esses já estão na lista também. O Adapalooza é maravilhoso. Ó, o César SO777 perguntou: qual é a maior dificuldade a ser treinada até os games? Você quer falar agora, sim ou não? Porque a gente tem que falar do segredo, que a gente não gosta de falar e tal. Mas, enfim, se quiser você vai falar qual é a maior dificuldade agora, daqui até início de agosto. Sim. Não, isso aí eu falo tranquilo. Então, a gente costuma muito falar sobre movimentos que temos deficiências e tudo mais, mas eu tenho melhorado muito os movimentos que eu tenho pouco volume. Eu precisava muito melhorar alguns movimentos ginásticos que eu estava ruim depois da lesão. Estou melhorando, está bem legal. E eu precisava muito melhorar para nível internacional a minha corrida, né? E eu melhorei muito, graças a Deus. Corri bem na Copa Sul, nadei bem também, então isso me deu uma confiança muito grande. E resumindo, para o Games, como são os 40 melhores do mundo, eu acho que nessas 6 semanas antes eu preciso melhorar tudo, até as minhas qualidades, né? Então a gente precisa melhorar muito, porque qualquer detalhe faz diferença lá. O nível é muito alto. Beleza. Complementando, o Lucas Colby perguntou qual seria a prova ideal para você. Então, tem que ter algumas coisas que você vai ter que treinar, mas tem alguma prova que você acha que seria ideal? Essa prova seria para mim. Teria uma prova assim? Acho que sim. Geralmente, Metcons são muito bons para mim, Metcons de arena mesmo. Então, algum bicuplet são coisas que eu gosto. Ou mesmo provas que sejam longas, mas tenham algum shipper com wall ball, movimentos ginásticos, snatch, coisas assim. Mas nada específico, porque eu acho que assim
é tão alto nível que vão ter muitos caras que são muito bons nisso também. Entendi, beleza. Ó, aí começa uma série de perguntas que ó, é do Emerson Dini, do Zé Pagurgel, que giram na seguinte pergunta. Pensa em seguir os passos do Gui e morar fora do país? Aí é outra pergunta. Você vai treinar uns dias com o Gui, Rich Froning? O povo quer saber se há essa intenção do internacional. Tipo, agora eu vou tentar uma vida fora do Brasil. Rola esse pensamento? Ó, o pensamento internacional em questão de competição, desde o ano passado eu já venho buscando isso. Não é a minha intenção parar de competir no Brasil, até porque eu gosto muito de competir em tudo quanto é lugar. Então, mas a intenção é aumentar o nível de competições internacionais e nas principais competições a nível internacional. Isso é uma vontade que eu acredito que vai ser realizada, ponto. Lá no Games, nós vamos, alguns dias antes, eu e Ramires, nós vamos para Boston primeiro. Nós vamos ficar alguns dias lá treinando. Então, lá vai ter pão de queijo, por isso que eu falei, tem muito brasileiro. Então vai ser a minha cidade de lá. Molinho, molinho. Vai ter pão de queijo mole. Tem muito mineiro lá. Então, nós vamos treinar lá, nós vamos tem o Dornelas, que é um cara que é Hércules, né? E ele vai acolher a gente lá, nós vamos treinar no box onde ele treina. Nós vamos tentar treinar no box do Bergeron também. Ainda estamos em conversa, mas então esses treinos antes do Games, vai ter o Games e depois do Games sobre morar fora, sobre essas possibilidades, assim, não penso nisso por enquanto, mas também sou um cara extremamente aberto a oportunidades, gosto de aproveitar qualquer oportunidade que possa aparecer, não sou muito garrado às coisas que eu faço, então é isso. A vida tem essas dinâmicas. Inclusive, ó, quando eu estava em Boston, eu treinei lá no box do Ben. Se você for treinar na New England, vai ser bem legal. Eu fazia aula do Ben, né? Você mostra a minha foto, ele vai falar, eu sei quem é. Manda um abraço pro Ben, se for para lá. Mas, ó, aproveita, já que você vai estar em Boston, se quiser tudo de comida do Brasil, açaí, você vai achar. Guaraná, então vai estar em casa, né? Vai estar em casa. Esse seu amigo aí já vai te dar um caminho. Conversando da Copa Sur, rolou uma pergunta aqui que foi interessante, que foi do Carlos Drummond, 2022. Ele tentou rasgar a camisa depois do Complex, mas não conseguiu. O pessoal queria entender se a ideia era rasgar, se não era, porque se foi na emoção, porque deu um negocinho. A intenção era rasgar. Então, foi engraçado que uma pessoa perguntou isso para mim no Instagram, fizeram uma outra pergunta e o Ramires conversou sobre isso também. Aí eu vou engatar nessa pergunta aí, sobre qual foi o momento que teve dentro da Copa Sul que você acreditou que daria para conquistar a vaga, né? E esse é o momento que eu comecei a acreditar, pô, eu tô aqui para a vaga, porque uma coisa que eu levo muito comigo, para você ganhar uma competição ou para você conquistar uma vaga ou ir para o pódio numa competição muito alto nível, você não pode fazer o feijão com arroz, você tem que ser ousado, né? Você tem que arriscar algumas coisas. E ali naquela carga, eu fui para o 140 e errei. 140, isso que eu ia falar. Ou 310 libras para quem só entende libra. Isso. Aí errei. E no que eu errei na segunda parte da prova, eu fui para a terceira e o Ramires tinha conversado comigo e falado, olha, se você não se sentir confiante ou errar alguma coisa, você abaixa. Pode abaixar, para você não perder muito ponto. E você se manter ali perto do segundo lugar para a gente buscar depois. Na hora que eu fui abaixar, eu sentei na linha, fui abaixar e pensei, olha, se eu abaixar aqui, eu não vou tomar tanto ponto, mas também não vou ganhar ponto. Vai ser difícil de eu buscar o segundo lugar depois. Eu preciso manter o segundo lugar agora. E para isso eu preciso aumentar essa carga. Aí eu tinha errado e aumentei para 141, né? Então, na hora que eu aumentei, eu vi que era uma coisa ousada que eu tinha feito. Então, eu falei, nossa, se isso aqui der errado, eu estou botando tudo a perder. Na hora que eu acertei, de fato, a carga, aí foi uma coisa, eu fiquei louco. Não sei o que eu fiz. Eu não lembro dessa hora, para você ter noção. Eu não lembro na hora. Eu estava assistindo ali de camarote, eu vi. Nossa, eu dropei a barra no chão e eu fiquei doido. Nem sei o que eu fiz na hora com a camisa.
Enfim, fiquei em E êxtase. eu quero fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário aqui que eu fiz para outras pessoas, então vou fazer dois, na verdade. Primeiro, nessa prova em específica. Para quem está aí perdido, oi, eu sou o Fábio Broco, eu estava lá como sideline reporter, que com essa função, fico ali no campo assistindo tudo que está acontecendo para entrevistar os possíveis ganhadores da bateria, outras pessoas que a direção peça, né? Enfim. Nessa prova específica, ele estava fazendo a prova junto com o Gui Malheiros, né? Que eram de 2 em 2, e a sua hora era junto com o Gui. E eu fiquei assim, porcaria, eu quase falei palavrão aqui no podcast. O que acontece? Vamos aqui falar. O mundo estava com os olhos no Gui, porque era a prova que todo mundo... O Gui ficou muito famoso, obviamente, por tudo que ele fez, mas eu estava no Games no ano passado já falando para a galera do lado, aguarde o Snatch, porque o pessoal não sabia que existia o Gui, mas o público ali não tinha aquela noção que é aquela prova, e dali para cá veio essa crescida dele, a prova de carga, tal, todo mundo esperando um complexo pesado. E a torcida tinha muito, eu achei isso muito interessante durante o Copa Sul, muita gente nova no CrossFit que meio que acompanhou da pandemia para cá, começou da pandemia para cá, e querendo ou não, o Gui no momento, né, era o atleta mais conhecido da galera ali, né? Óbvio que quem te conhece são seus amigos, a gente tinha a fã, mas a maioria ali estava com aquela atenção. E realmente o povo estava vibrando lá, né? E você muito focado. Eu falei, cara, o Pedro tá tão focado no negócio dele ali, e ele fez que isso não, que eu imagino que eu estava assistindo outras provas de times, eu comecei com outros atletas que eu sabia que a prova de times da carga era snatch, né? Era de snatch. E aí tinha uma atleta que a gente sabia que ela conseguiria mais. Só que o público estava tão focado na atleta que estava fazendo uma carga maior, porque ela já tinha movimentado para a última plataforma, e gritando e torcendo, que a outra desconcentrou. O grito e tal desconcentrou. Percebi que foi uma desconcentração. E o que não rolou contigo. Você estava tão dentro do seu momento. Eu comentei isso com você, o Pedro estava tão dentro do momento dele que ele comemorou, ele arrancou a roupa. E agora você explicando o que estava acontecendo dentro da tua cabeça, eu consigo juntar tudo. Então, assim, parabéns. Eu estou explicando porque isso realmente aconteceu. Né? A galera estava... a gente, se fosse um por um, como às vezes acontece, dá para dar uma atenção para cada um, mas estava naquele momento, então estava todo mundo, né, prestando atenção em um e vendo o outro e gritando para um, enfim, foi incrível. E o outro segundo momento é que eu acho que eu sabia que você ia para os games antes de você, porque o Sérgio do Cross estava já fazendo conta. Aí ele falou assim, ele tem que ficar, pelo menos, ele tem que passar dessa bateria naquela última prova, para poder dar pontuação do Riquelme. E aí, quando você passou, eu estava ali do lado do Sérgio, ele está nos games. Aí você chegou assim, aí falou, você está nos games, você, deu? Aí a gente, deu! Aí você, não, mas calma. Aí você... tipo assim, você, não, mas você ficou acalmando a gente, você, não, calma. Naquele momento ali, você não acreditou? O que rolou? Porque você lembra dessa cena dele falando, você tá nos games! Aí você, deu? A gente, deu! Então, na sua cabeça nesse momento? Foi muito louco aquela hora ali, porque aí, primeiro, nessa hora do peso, foi têão louco esse êxtase que eu fiquei, eu olhei pro Ramires e a gente falou, pô, vai dar. E a gente ficou o campeonato inteiro falando, vai dar, vamos manter. E a prova após prova a gente foi mantendo o segundo lugar, que na hora que chegou nessa última prova, na hora que a gente entrou para a parte eliminatória, nós fizemos as contas e eu falei, eu preciso sobreviver a 2 eliminatórias. Então eu já tinha isso na cabeça, eu preciso sobreviver a 2 eliminatórias, eu preciso ficar, para depender só de mim, eu preciso ficar top 6. E beleza, isso era a parte racional. Aí eu fiz a primeira eliminatória, fiz a segunda eliminatória, aí eu passei e já vibrei. Só que, ao mesmo tempo que eu vibrei, eu estava na prova ainda. Aí eu me concentrei de novo. Falei, não, concentra, você está numa prova. Então, eu esqueci daquilo. Aí fui para a terceira. Aí na terceira eu fui eliminado. Só que melhor ainda, quando eu fui eliminado, eu fiquei na frente ainda do Williams, né? Que ficou em sexto. Então, eu fiquei em quinto. Aí na hora que eu estava assinando, o Sérgio falando, por dentro da minha cabeça, eu estava assim, eu fiquei em quinto. Então, deu. Só que ao mesmo tempo que deu, vocês falando deu, é um pensamento muito louco que eu falava, gente, alguém precisa falar oficialmente que deu para eu acreditar. Eu não estava acreditando. Tipo, vai calcular errado,
Tipo assim, aí você começa a pensar em... Não vai acontecer, mas você começa a pensar em um monte de coisa. E se alguém reclamar lá da primeira prova e eles tiram aí ponto de um aí já vem cara, o quê? né? Isso. Você A começa a falar um monte de paranoia, coisa. a ansiedade, fica assim, não, Isso. peraí, que pode. Eu sou assim também. Sempre acho que, não, mas Exatamente. pera, que alguém vai falar que eu botei a mão na linha. Exatamente. Eu imagino. Então, eu tava brincando com o pessoal, de sexta até domingo, eu gosto de competir, então eu me divirto competindo, mas no domingo especificamente, daquela parte classificatória, onde só 10 classificavam, até a moça e dar o resultado, quais eram os 10, para a gente fazer a conta, qual lugar que eu tinha que ficar, até acabar a prova, aquele momento que deve ter durado, sei lá, 2 horas, naquilo ali eu fico brincando, eu envelheci uns 10 anos naquilo ali. Aquilo ali, horrível, aqueles momentos ali de tensão, eu nunca passei por tanta tensão na minha vida, pressão, mas no final de tudo foi muito bom. E era uma prova que você ia depender um pouquinho de ombro, né? Handstand walk, né? Você tem que Sim, caminhar totalmente. de cabeça para baixo, né? Tipo assim, Totalmente. a prova da sua vida estava no ombro. Se você for pensar, o domingo era há um mês atrás estava muito ruim para mim, né? Porque eram movimentos que eu, há um mês atrás estava mal ainda. Meu ring muscle up estava torto, meu thruster estava ruim, handstand walk. Então nesse um mês agora que o ombro melhorou ainda mais, então eu consegui ir bem no domingo, mas ainda tinha aquela aflição. Meu Deus, deu bom, deu certo. Agora vamos para o momento vou para os Estados Unidos. O Renato Ribeiro, que é até um amigo meu, beijão, Renato. Como está o inglês? Fluente ou igual o Joel Santana? Tá pronto para speak English, pedir as coisas? Como é que vai ser esse mineiro em Boston e depois em Madison? Vixe, infelizmente não falo fluente, enrolo bastante, é estilo Joel Se mesmo. vira, se Me vira. viro. Aham. As viagens que eu faço, tento me virar, mas preciso melhorar bastante ainda. E o Cauê tá perguntando se tá tudo certo. O dinheiro, visto tá, tu já tá falando até tá com passagem e tal, acredito que tá tudo em dia, né? E vamos falar, a gente falou em off, né? Mas como é que tá? O Pedro Martins já fazer vaquinha, porque a gente aqui tá numa missão, Pedro, de tentar ajudar o máximo que a gente puder os atletas, ou com patrocinadores, ou com dinheiro de pessoa física, com vaquinha. Hoje, inclusive, a Lázara postou, né, que ela vai precisar também, né? Até compartilhar a vaquinha dela. Mas os atletas têm uma realidade diferente. Então, fala pra gente como que está a parte financeira. Inclusive, gente, eu preciso ir. Se você quiser me ajudar também, vai ser bem-vindo, hein? Tio Broco, Marcas, quer que eu faça assim lá nos games? Eu vou estar lá. Vai, fala, Pedro, brincadeira aqui. Fala aí como é que tá a questão financeira. Sim, então, nós estudamos muito essa parte. Eu tenho visto, sim, essa parte está tudo ok. Então, graças a Deus, na época do Karatê eu competi lá, então já tenho visto dessa época. A passagem já está ok, a gente estava olhando tudo que ia fazer sobre os treinos, Peraí, só um hotéis. minutinho. Você falou da época do Karatê. Você olhou se o visto tá válido, tá certinho? Sim, Cuidado, pelo amor sim, de Deus. tá dentro da validade, Não, a né? pessoa louca. Não, porque eu já vi gente, Já uma amiga venceu, minha né? foi no aeroporto. Chegou no aeroporto, a pessoa, mas o visto está vencido. Ela, não, tá, desculpa, gente, mas Não, vai, continua aí. mas é bem minha cara fazer essas coisas mesmo. Porque você falou Mas do Karatê, eu falei, mas pro Karatê tem quantos anos? Mas vai. tá dentro, tá dentro. E, Ok. bom, então, a gente já olhou tudo que estamos acabando de fechar e levantando os gastos. Assim, essa semana ainda a gente acaba de levantar todos os gastos. Alguns patrocinadores já ajudaram diretamente uma parte, então alguns gastos a gente já está cobrindo, mas nós já estamos olhando outras coisas. Nós vamos fazer camisa, enfim, tem algumas clínicas de LPO que eu vou dar também, que vão se direcionar a isso. Então, nos próximos dias, eu vou começar a liberar tudo de um modo mais organizado no Instagram e vai dar certo, se Deus quiser, a viagem. Beleza, então, galera, arroba, para você que está ouvindo no podcast, que não tá assistindo, Pedro P, tem um P aí no meio, B Martins, PB Martins. Qualquer coisa, entra no Papo de Fitness Podcast, que vai ter lá o Insta do Pedro direitinho, né,
com tag, e aí você consegue olhar lá, então, as redes dele para saber em que fase está disso daí. Se já tem camisa, que agora a gente está gravando no dia 20 de junho, isso tudo ainda vai ser produzido, né? Ele falou que está fazendo esse levantamento, mas provavelmente você pode acompanhar não só a trajetória dele, como ajudar, né? Eu sempre falo, Pedro, que uma forma de ajudar o atleta também, eu aprendi isso, na verdade, até foi com o Cardoso, né? Num episódio que ele fez aqui, é você consumindo os produtos com o cupom de desconto do Cardoso, do Pedro, do atleta, do vai lá e tal, porque aí você ajuda indiretamente, você ajuda a empresa, às vezes tem um contrato de repasse e tal, então você acaba ajudando, né? Então, assim, você já falou dos seus patrocinadores. Tem cupom de desconto em algum deles, né? Como é que é isso? Fala aí, faz aí o jabá aí das empresas. Sim, tem sim. Quase em todas as empresas é Pedro 10, exceto na D1 Fitness, que é Pedro. Só o Pedro não tem o 10 depois. Então, você que quer D1 Fitness, o No Rest, né, que é o Grip, né? Você quer a Nutrata, você quer o Anjos do Ódio, acho que não tem, né? Mas enfim, todas as empresas que ele mencionou aqui, quer testar, joga Pedro 10. E depois, se não for, joga Broco 10, que em algum lugar também tem. Vai ter. Vai ter, a gente fecha o CrossFit todo. Entendeu? Exatamente. A gente está em todas as marcas. Mas é isso, ajuda o atleta, de repente você não consegue mandar um grande volume, mas no seu consumo aí da sua vida, preciso de um suplemento, preciso de um grip, preciso de uma roupa, tá com o cupomzinho do Pedro, que aí você já ajuda, tá? Daniel, terminou a obra aí na sua casa, Daniel? Como é que tá aí? Terminou porque deu 15 para 6, né? Daí, ó, a galera vaza, mas ainda tem coisas a serem feitas. Ó, mas eu tava ouvindo aqui, óbvio, tudo que vocês estavam falando, e eu realmente acredito que se a comunidade, quer dizer, Lázaro apostou, o Enzo, né, que a gente entrevistou aqui também, bateu papo com ele, tá indo para lá. Pô, se todo mundo se unir e cada um ajudar com o que é possível, a gente ajuda todos os atletas a irem bem, porque é isso. Sim. Pô, não é só o ir, né? Você precisa ir e ter todas as suas necessidades lá, né? Pô, alimentação, o translado, tem várias coisas. Então não é só a passagem, não é só o hotel, né? Tem toda uma questão logística aí. E, pô, se todo mundo se dedicar, pô, vamos ajudar aí os representantes brasileiros, a gente consegue mover os fundos aí, né? A galera que é dona de empresa, pô, galera, vamos dar um help aí para os nossos atletas, porque eles estão indo representar o Brasil realmente, e o brasileiro tem muito disso, né, de estar ali, ó, vamos fazer a nossa bandeira vibrar lá fora, e, cara, é isso, assim, com certeza, exato, a gente vai conseguir e fazer barulho. Que eu falo para fazer um barulho, e o que eu falo para os empresários, né, é óbvio que você tem que ver isso com cada atleta, com cada pessoa, porque você não pode atrapalhar o atleta, que a pessoa também, leva lá, aposta a cada 5 minutos, não, ele está focado numa missão, mas geralmente tem uma equipe e tal, ele consegue às vezes à noite no quarto fazer um merchanzinho, porque existe olha, vou te dizer, o Pedro, já vou te perguntar, eu acho que o assédio no seu Instagram, assédio no geral, não estou falando em meninas, ele tem na Oiva, ele já falou aqui, mas não é só esse assédio, eu digo assédio do público. Aumenta, não aumenta? Fica todo mundo curioso, quer saber quem é esse menino, ou quem já conhece, quer conversar. Nos games, então, isso explode. De todo mundo que está lá, da gente que vai para assistir, como mídia, ou que vai, todo mundo explode. Então, marcas, é uma oportunidade, de repente, de você fazer um contrato temporário, vendo se o atleta tem interesse, se tem possibilidade, manda um dinheirinho, manda ele falar, agradece, pô, tô aqui, tô no hotel, quero aproveitar, agradecer aqui a empresa tal, não sei o quê. É uma forma de você veicular sua marca com um apoio a um atleta. Então, eu estou dando essa dica, porque pode ser que, sei lá, seja qualquer outra empresa que não entre em conflito, né, já com os patrocínios dele, enfim, qualquer desses atletas que estão indo para os games. Se você tiver dúvida, estiver assistindo, quer saber quem vai para os games, manda uma mensagem para mim, @FabioBroco, ou para o Daniel Boico, ou entra no Papo de Fitness, que a gente está com missão de conversar com todo mundo. E aí, quem sabe, né, não vai lá nascer aí uma nova relação mais prolongada, né? Você patrocinar aí o atleta a longo prazo, um contratinho de 1 ano, já vai prevendo para o ano que vem, né? Então, fica aí a dica, né?
Espero que o esporte seja mais valorizado nesse país. Você estava falando uma coisa que estava mexendo muito comigo, que você fez medicina com esporte dentro do seu desejo incubado e teve que escolher entre um e outro. E eu sei muito da realidade dos Estados Unidos, né? As pessoas lá, quando elas gostam de esporte, aí que a faculdade incentiva, né? A liga da universidade, por exemplo, de futebol americano, eles fizeram um negócio incrível, né? Então, lá a ideia é, você quer ir para a faculdade? Seja bom no esporte, porque aí você vai conseguir a bolsa da faculdade, a faculdade quer você lá dentro e tal. Então, você consegue meio que unir. Eu estava vendo uma vez esse dado deve ser já antigo, está para ser atualizado, que se a UCLA, que é a Universidade lá da Califórnia, fosse um país, ela seria a segunda potência olímpica. Michael Phelps, essa galera toda medalhista aí de Olimpíadas, a maioria era da UCLA, né? Então, uma universidade que, se fosse um país, seria a segunda maior em número de medalhas. Então, para você ver, né, que o incentivo é um pouco diferente. Enquanto aqui no Brasil, como eu falei, né, questões econômicas, tem que pagar boletos, tem que viver, a gente precisa fazer algumas opções. Então, você que tem a possibilidade financeira de ajudar um atleta, ajudar a fazer um trabalho e ao mesmo tempo ter um retorno, estamos aí para ajudar, beleza? Com certeza. Mas, ó, eu quero fazer uma pergunta que você não fez para o Pedro, Broco. Pedro, vai estar no TCB? Eu estarei lá assistindo. Vou assistir. Eu vou assistir, vou ajudar o Ramires lá. Nós viajamos, inclusive, no dia 24, né? Que é o último dia de TCB. Então a gente viaja dia 24 à noite, justamente porque o Ramires precisa estar no TCB até o final. Já pensou, gente, está quase que no mesmo voo, porque eu também estou vendo que eu já vou sair de São Paulo, talvez, para ir já ir para os Estados Unidos, já para ir para os games. Ó, o nosso voo é 24 à noite, 11 horas da noite. Nós vamos estar no mesmo voo. Depois a gente conversa, não fala aqui não, Pedro, daqui a pouco Pedro, mas o Broco, ele voa de business class, entendeu? É mesmo? Vou nada, meu filho. O dólar R$5, meu filho. Eu tô quase que no bagageiro. Ia ser bom, que aí no meio do voo, eu vou na cortininha lá, chamo ele, pego alguma comidinha, alguma coisa para ele trazer para mim. Não, no valor que tá agora a passagem, meu querido, eu vou na carga viva. Sabe onde leva os cachorros? Né? Às vezes some, o cachorro some, sabe? É lá, eu vou perguntar muito como ir lá. Eu vou lá quietinho. Que nada. Mas sobre isso, Boico, eu conversei com o Thales essa semana, ele sabe o carinho que eu tenho pelo TCB e que eu gosto demais de competir lá, né? Então, eu falei, se tivesse pelo menos um mês de diferença, eu iria. Mas é porque não dava mesmo. É uma semana de diferença. Certeza que muito atleta agora que tá no TCB fez aí, menos um ali, entendeu? Graças a Deus, agora é meu. Agora vai no TCB. É verdade. Não, e eu até entendo, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente trabalha com risco, né? Competição existe um risco, né? Então, imagina, se machuca, acontece alguma coisa, tipo, 2 semanas. Né? Eu já tava calculando. Um ombro aí. Um ombro qualquer, né? Deus me livre, gente. Chega de ombro machucado. Mas, Pedrinho, eu vou te liberar o papo. Olha, eu vou dizer que teve aqui muita mensagem assim, fala para ele que ele é muito simpático, é muito carismático. E é verdade, eu conheço o Pedro ao vivo. Pedro é uma simpatia. Se você não gosta do Pedro, você já está errado. A pessoa fala, não gosta do Pedro. Fala, é uma coisa errada. Gente boa não é. Então, Pedrinho, vou botar aqui o carinho da galera. Pessoal que está assistindo, se eu não fiz a sua pergunta, porque olha só, já estou gravando com o cara há 200 horas. Ele tem que descansar, tem que comer o pão de queijo, tem que treinar. Então, algum outro momento, a gente passar roupa faz ali. Uma segunda entrevista. Tem que passar a roupa podia já tentar fazer. Vamos fazer o seguinte, pós-games, quando ele voltar, que ele vai ter aquele momento de férias, a gente podia bater um papo como foram os games, né? A gente podia fazer Você topa? Sim. A pessoa que já bota aqui no ar, assim, vamos fazer. Então tá, vamos bater um papo. Se é para conversar, é comigo mesmo. Então tá. Mas daí a gente marca, tipo assim, faz um cafezinho, um pãozinho de queijo e fica aqui, entendeu? Cada um comendo seu pão de queijo. E eu vou estar, a bochecha vai estar à metade. Você que está assistindo aí, olha essa cara que ela vai diminuir. Tá pensando? Isso aí. Gente, então esse foi o Papo de Fitness Podcast. Pedro, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Você que ficou até aqui, obrigado. Manda isso pro grupo do Telegram ou do WhatsApp do teu box. Fala, caraca, vocês conhecem esse atleta? Pô, coach, olha que história, tal.
faz a pirâmide do bem. Manda para 3, que manda para mais 3. E já se inscreve em todos os lugares. Você vai se inscrever no canal do YouTube, apertar o sininho, já dá o like, que eu já sei que você curtiu mesmo, já deu o like, eu acredito eu. E faça o seguinte, se você está aí no Spotify, clica para seguir a gente, porque quando sair episódio novo, você vai saber quando saiu. E se você escuta a gente em alguma outra plataforma, vê como é que faz para seguir a gente aí, porque eu não conheço, entendeu? Eu só conheço o Spotify. Mas, enfim, vá lá, segue a gente e não deixa, obviamente, eu acho que você já segue Pedro, tá todo o público dele aqui, Pedro PB Martins, o atleta brasileiro que está fazendo história do CrossFit, né? Primeira vez que nós vamos mandar 2 representantes. E fica atento nas nossas redes, que a gente vai falar tudo como que vai ser lá. Durante lá, de repente, vai ter o quê? Um papo de fitness direto de Madison, não sei. Planos, né, Daniel? Planos. Vocês marcas que querem alguma coisa aqui no papo de fitness também, ó, fala com nós. É isso aí. Obrigado, Show Pedro. Show de bola. Foi muito bom. Pedro, sucesso, cara, arrasa, né? Se divirta, isso é importante, né? Se divirta bastante lá em Madison, sabe? Fica lá aquele momento provando a roupa lá na chegada, quando você vai receber o kit, entendeu? Nossa, prova a camiseta, bermuda, tudo, que é o teu momento. E é isso aí, cara. Sucesso sempre. Muito obrigado, gente. Obrigado, Broco. Obrigado, Daniel, pelo convite, pelo papo. E eu queria aproveitar, além de agradecer vocês, aproveitar essas perguntas que tiveram, o que o Broco falou. Eu gostaria de aproveitar o momento que eu tive lá em Vitória. Acho que eu não deixei tão claro esse agradecimento, que foi incrível o carinho do pessoal. Não imaginava um carinho tão grande assim. Então, eu sempre... Quem me conhece, né, sabe que eu sou assim, eu gosto muito de conversar, gosto muito de abraçar. Então, lá em Vitória eu me senti muito querido, e se tem alguma coisa que eu levo lá dessa conquista para o Games, foi com certeza esse carinho da torcida, o grito de todo mundo, o carinho que eles tiveram quando eu estava saindo da arena, quando eu estava andando lá próximo. Então, o pessoal tirando foto, a energia que eles mandavam, eu realmente senti uma energia muito boa. Hora nenhuma eu me senti pesado, carregado. Então, nossa, eu tenho muito a agradecer a todo mundo, e com certeza isso me ajudou muito. Eu vou levar para o Games isso, e com certeza vou me divertir muito. Fix.